Bom, boa noite a todos. Eu sou a Marina Vale, assessora e sócia da Foster Investimentos. Esse é mais um evento da série Foster Talks e hoje em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Antes de começar, eu queria agradecer a presença de todos e, em especial, agradecer a Sara por ter aceitado o nosso convite. Para quem não conhece, a Sara é sócia fundadora da Dália Capital, uma gestora de recursos focada principalmente nos mercados de ações e dívida corporativa na América Latina. Ela é formada em economia pela FEA-USP e antes de fundar a Dália, a Sara trabalhou em grandes instituições financeiras como Bear Stearns e Bank of America Merrill Lynch, sendo eleita a melhor analista dos setores de aviação, infraestrutura e bens de capital pela publicação Institutional Investor Latin America Research Team por 12 anos consecutivos. Para mim é uma honra receber a Sara aqui hoje, porque além de ser uma grande amiga, a Sara sempre foi uma inspiração, não só para mim, mas também para muitos que trabalharam com ela, sendo eles homens ou mulheres, tá? Antes de começar o nosso bate-papo, eu queria lembrar a todos que, caso vocês tenham alguma pergunta, é só usar o chat aqui no Zoom, clicando nesse botãozinho aqui embaixo, Q&A, ou então mandando a pergunta para o seu assessor de investimentos da Foster. Bom, a ideia dessa conversa hoje, né, Sara, acho que é discutir um pouco do papel das mulheres no mercado financeiro, não só como profissionais, mas também como investidoras e muitas vezes como planejadoras financeiras das famílias, né? E acho que para começar seria legal você contar um pouquinho para a gente da sua história, falar um pouco sobre a sua carreira, como foi até aqui, né? E quais os principais desafios que você enfrentou nesses mais de 20 anos aí de mercado. Enfim, contar um pouquinho da sua trajetória aí para a gente. Não, legal. Bom, primeiro também agradecer a Marina e a Foster pelo convite, é um prazer estar aqui. Me sinto super em casa, né? Para quem não sabe, eu e a Marina trabalhamos juntas no Bank of America Merrill Lynch por alguns anos. E é curioso, né? Como esse mercado dá voltas, né? Assim, cada uma seguiu caminhos diferentes, né? Depois que saímos do banco, mas cá estamos, né? Então, o mercado financeiro acaba sendo um ovo também. Bom, falando assim da minha carreira, a minha carreira, assim, no conteúdo, ela foi relativamente simples, né? Eu entrei na faculdade de economia, sem saber exatamente, né, se eu queria trabalhar em empresas ou em bancos. Eu pouco conhecia do mercado financeiro, para ser bem sincera, porque eu não tinha nenhuma referência na minha família. Meu pai era engenheiro de aviação, e minha mãe sempre foi dona de casa. E na faculdade eu acabei, né, caindo com alguns professores que eram banqueiros, ou ex-ministros, e também pais de amigos eram do mercado, e comecei a ouvir, né, e via que, pô, são discussões tão diversas, né, você acaba tendo que estudar sobre tantos temas, né, política, economia, demografia, tecnologia, sei lá, é tanta coisa. Deve ser bacana esse mercado financeiro. E acabei, né, aplicando para estágios, entrei em 97 no meu primeiro estágio em bancos e acabei sempre ficando, né, trabalhando em bancos e sempre fazendo a mesma coisa, assim. Eu sempre fiz análise de empresas listadas em bolsa, né. Eu comecei num banco local, que era o Votorantim, fiquei ali mais ou menos 3 anos e já pensando qual seria o meu próximo passo, né. Eu tenho que ir para um banco estrangeiro, onde você tem, assim, muito mais opções, né, de crescimento de carreira e, inclusive, conhecer sobre outros mercados, né. Aí acabei tendo a minha primeira experiência em banco americano com a Bear Stearns, que acabou quebrando, né, em 2008, na crise financeira. Comecei a conversar, então, com a Merrill Lynch. Então, saí da Bear Stearns, que tinha acabado de quebrar, fui para a Merrill Lynch. Depois de 3 meses, a Merrill Lynch quebrou. Ou E seja, você quebrou 2 bancos. quebrei 2 bancos em 3 meses. E foi aí ela foi comprada, né, pelo Bank of America, então, onde eu fiquei lá até final de 2017. E assim, antes de passar, né, para a minha fase de carreira na Dália, assim, acho que o que eu posso contar sobre a minha experiência feminina no mercado financeiro, eu acho que desmistificou bastante coisa, assim, porque eu ouvia isso de várias pessoas: ah, você não vai aguentar, viaja muito, trabalha muito, as pessoas ficam até tarde no escritório, né, tem muito esse negócio do FaceTime, você não pode sair cedo.
sei um lá, eu ambiente ouvi. extremamente masculino também, acho que isso tinha essa... Exato, ambiente masculino, bruto, competitivo, sei lá, mas assim, é muito meritocrático, né? Isso eu acho que é, assim, é uma característica muito forte do mercado financeiro. Se você faz, se você entrega, na média você é remunerado por isso, né? Claro que nem sempre, sempre tem uma crise ou outra que acaba atrapalhando, né? Mas na média é um setor que remunera bem, né? Bem meritocrático. Mas eu ouvi aquilo e tipo, que se dane, assim, eu gosto do que eu estou fazendo. E eu tive também, acho que talvez sorte de encontrar pessoas muito legais, né, ao longo da minha carreira nos bancos. Então, assim, o que eu fiz, mesmo ouvindo, né, todos esses desafios, eu não dava muita bola, assim, sabe, vida que segue, vamos fazer o trabalho. De fato, eu viajava muito, né, a Marina sabe, assim, era quase que uma vez por mês, tinha que ir ou para Estados Unidos ou para Europa visitar investidores, e não eram viagens glamorosas, assim, né, não é que você tinha tempo para curtir o lugar, cada noite você dormia num hotel, numa cidade, carregando mala e com frio, e, tipo, não podia reclamar de nada, você tinha que cumprir lá a sua agenda. Mas eu gostava, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Então, assim, acho que o que eu fiz foi não dar bola, assim, para esses desafios, para esses comentários, fiz lá meu trabalho super focada, né, eu sempre prezei muito a qualidade de vida e, de novo, acho que quando você entrega um bom trabalho, as pessoas respeitam, né, você querer ter qualidade de vida. Então, eu, pessoalmente, nunca trabalhei finais de semana, assim, talvez um final de semana, quando a LAN comprou a TAM, né, que foi anunciado numa sexta-feira à noite, aí realmente eu tive que trabalhar no sábado, mas foi assim, acho que é a única experiência que eu tive, porque eu entrava às 7:30 da manhã no banco focada e saía focada às 7 da noite, assim, não tinha muito mimimi, assim, e foi uma fórmula que deu certo, né, eu acho que com foco, com gostar de fazer o que está fazendo, assim, eu acho que é um grande passo dado, né? E os desafios, e uma coisa que eu me pergunto, assim, se eu saísse do mercado porque te exige muito, porque você trabalha muito e eu fosse trabalhar numa loja, fosse vender roupas, por exemplo, é da minha personalidade ser competitiva, não é a empresa que estimula a minha competitividade. Eu ia querer ser a melhor vendedora da marca, eu queria ser a melhor vendedora da regional, eu queria ser a melhor vendedora do estado. Então, assim, você carrega na sua personalidade, né, essa questão de ser super competitivo, não é se é mercado financeiro, se é advogado, se é vendedor, né? Então, não é muito mais da pessoa. O perfil da pessoa tem que estar ali disposto a ser competitivo para crescer na carreira, é natural em qualquer tipo de empresa e setor, né? Uhum. E uma coisa que foi bacana, eu engravidei no Bank of America, né? Eu engravidei de gêmeos, então foi uma gravidez diferente, com risco. E aí o banco também foi testando as coisas, né? Pô, você vai ter que trabalhar de casa, porque você tem que ficar em repouso absoluto. Assim, o home office sempre foi um tabu, né? Na minha experiência acabou dando certo, as pessoas viram que funcionou, então começou a ficar um pouco mais flexível. Hoje, com a pandemia, assim, home office não tem mais tabu nenhum, né? Tá todo mundo trabalhando assim há mais de um ano. Então, acho que as empresas vão aprendendo a lidar, as pessoas vão se adaptando, o ser humano é flexível, se adapta. Então, Eu acho que nesse ponto, eu acho que existe até uma questão, enfim, acho que é como as mulheres têm ganhado mais peso e mais relevância no mercado de trabalho em geral, as discussões estão ganhando mais força, né? Um exemplo foi até o meu caso quando eu engravidei. Eu estava vindo para Foster e eu engravidei nessa transição de carreira. E eu não pensei duas vezes em falar para eles o que estava acontecendo, porque eu sentia que existia um espaço aberto para falar isso, entendeu? E dizer, ó, eu tô grávida, eu vou entrar grávida, é, isso há um ano atrás, né? E eu acho que se fosse em outro tempo, alguns anos atrás, talvez essa abertura não existisse, talvez eu tivesse até um medo de você comentar esse tipo de coisa, ou talvez tivesse entrado e não teria falado nada, entendeu? Então, acho que hoje uhum, existe uma discussão maior sobre temas que são muito relevantes para a gente, né? Acho que pegando o gancho e indo para uma segunda pergunta, né, de como que você vê o papel das mulheres no mercado financeiro hoje versus quando você entrou, né? Eu acho que até quando a gente trabalhou juntas na Merrill Lynch, né?
Eu lembro que você foi a primeira mulher sênior a entrar na área, né? Antes, no Brasil, existiam outras mulheres fora, né? O Banco Americano, então existiam mulheres sêniores fora do Brasil, mas aqui no Brasil eram praticamente só homens e o time era muito composto por homens, né? Eu era uma das poucas Uhum. meninas também trabalhando lá. E aí, depois disso, veio aquela discussão do Comitê de Diversidade, de contratar mais mulheres, enfim, como que você viu essa evolução da participação das mulheres no mercado de trabalho, principalmente na parte do mercado financeiro, né, que eu acho que é o foco da nossa discussão aqui hoje. Não, sem dúvida, Marina, melhorou muito, assim, em 97, quando eu comecei nesse mercado, praticamente não haviam mulheres, né, na minha área de análise, e muito menos mulheres em liderança em diversas áreas, né, dos bancos onde eu passei. Quando eu saí, né, do banco em 2017, a fotografia já era completamente diferente, né, a gente tinha mais mulheres analistas, mais mulheres seniors, né, e mulheres em todas as áreas do banco, né, e até mesmo em cadeiras de liderança. Então, eu acho que acho que são dois, talvez, né, a gente nunca tem certeza absoluta de nada, mas talvez sejam duas explicações, né. A primeira, eu acho que as próprias mulheres, né, foram desmistificando, né, que o mercado financeiro é bruto e é mais para homens, porque de fato ele pode te acolher se você tiver esse perfil dinâmico, competitivo, se você gosta de desafios, ele te acolhe e ele te reconhece, né, via meritocracia. E a segunda, acho que foi uma própria demanda dos investidores, assim, né, de você investir em empresas, né, que têm o ESG, que prezam, né, pela diversidade de mulheres em cargos de liderança, em mulheres no quadro total de funcionários e mulheres no board também, né, conselheiras, que hoje, infelizmente, no Brasil ainda é um número muito reduzido. Então, eu acho que você acabou atraindo mais o público feminino, né, para o mercado financeiro, e o mercado financeiro, né, as grandes empresas começaram a endereçar essa demanda dos investidores, né, tem investidores, né, principalmente os estrangeiros, que falam, olha, eu só compro empresas, ações de empresas que tenham pelo menos 10% do board como mulher, ou cargos executivos, cargos de liderança tem que ter X% de mulheres. Então, as empresas também estão passando por esse processo de aprendizado, né, e fortalecendo mais essa questão de diversidade. E o que eu vejo, assim, das estatísticas que a gente olha, assim, pelo menos das empresas que eu olho mais de perto, assim, o nível de produtividade melhora, o nível de retenção de talentos melhora, porque as mulheres, no final do dia, assim, honestamente, desculpem os homens que estejam aqui nessa live, mas a gente tem qualidades que os homens não têm, ou se eventualmente eles tiverem, eles exploram um pouco. A gente tem um sexto sentido feminino, a gente tem uma sensibilidade diferente. Até o próprio espírito materno, assim, quando você vê um estagiário com problema, um funcionário chateado, a gente abraça muito melhor, né? A gente tenta, né, enfrentar aquele desafio, aquele problema, a gente pega na mão, a gente ajuda, a gente é muito mais conciliadora do que combativa, né? Então, eu acho que as empresas perceberam, né, que as mulheres acabavam até ajudando na retenção de talentos, ou fulano quer se demitir para trabalhar em outro lugar. Para o homem é uma decisão pragmática, assim, pô, você quer ir, vai. A mulher não, fala, puta, a gente não pode perder esse talento. O que que ele está querendo? O que que ele está reclamando? Como que a gente pode endereçar? Então, acho que a gente tem um olhar um pouco mais, sei lá, detalhado, né, do todo. E coisas assim, por exemplo, esse exemplo que eu dei de sensibilidade, assim, muitas vezes em reuniões, o pessoal sai da reunião, nossa, o negócio está feito, assim, é uma questão de tempo para assinar esse contrato. E as mulheres falam, olha, não sei, você viu, né, o body language dele, quando você perguntou, ele meio que coçou a garganta, a outra vez que você perguntou disso, ele se remexeu na cadeira. Homem não presta atenção nessas coisas. A gente tem essa habilidade, né, de ser mais analítica, de prestar atenção. E, de fato, às vezes, o corpo responde mais do que a fala mesmo, né? Então, eu concluí, né, nos meus últimos anos do banco, que eu trabalhei também com diversidade, e aqui na Dália, que a gente montou um time super diverso, a gente tem 50% aqui dos funcionários são mulheres, e a gente tem mulher em todas as áreas da Dália.
Ser diferente agrega, ser diferente ajuda, pensar diferente ajuda. Se todo mundo for igual, pensar igual e ter hábitos iguais, fica o arroz com feijão, assim, né? A gente Uhum. precisa ter diferenças. Então, eu acho que a fotografia tem melhorado muito, Marina, mas ainda tem muito chão, né? Para a gente trazer mais mulheres. É desmistificar o mercado. Assim, o mercado ele é difícil como qualquer outro que você queira ser boa e queira crescer. E tem também diversas áreas, né? Dentro de banco tem área de marketing, tem Uhum. RH, tem jurídico, tem comercial. Não necessariamente você precisa lá ficar naquela matemática maluca o dia todo. Então, tem áreas para todo mundo. Sim. Legal. Aí acho que vamos falar um pouquinho também dessa questão do papel da mulher nas finanças da família, né? Acho que, ou nas próprias finanças, né? Acho que, no geral, as pessoas imaginam que quem trabalha com finanças tem uma vida financeira super organizada em casa também, né? Acho que eu conheço bem uma história sua que eu acho que você podia dividir com o pessoal, mas a gente sabe que nem sempre isso é verdade, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que você conciliou esses dois pontos, né? Se foi de fato fácil para você administrar as finanças pessoais, dado que você trabalhava com isso, e como que talvez seja a divisão das tarefas aí na sua casa, enfim, com o seu marido, ou se é você que controla essas finanças ou é ele. Acho que a Divisão mulher de tem. tarefas com o marido, essa não Essa é conheço isso. nova. Não, enfim, falar um pouquinho sobre isso, acho que seria interessante também, porque eu acho que as mulheres também estão ganhando mais espaço nessa parte das finanças pessoais, como investidoras, enfim, acho que existe uma evolução nessa área também, não só na área profissional, mas na área pessoal também. Não, assim, é legal essa colocação, né? Porque as pessoas que olham de fora acham que, poxa, a Sara trabalhou 20 anos em grandes bancos, montou a sua própria gestora, uma gestora que tem performado super bem, já está com 10 bi. É, A mas gente assim, vai eu sou um falar ser. sobre a Dália mais para frente, pode ficar calma. Mas eu sou uma pessoa comum, assim, eu tive muita dificuldade nessa questão, até por história de vida, né? Eu perdi meu pai cedo, né? Eu tinha 23 anos. E meu pai, obviamente, achava que ia durar 100 anos, ele durou metade do que ele imaginou e não se programou para isso. Então, quando a gente se deparou, ele praticamente não tinha poupança. A gente também aprendeu, né, que quando a pessoa morre, tudo entra em espólio, tudo fica congelado. Então, minha mãe não conseguia assinar nenhum cheque para gastar dinheiro da conta dele. E eu tinha acabado de virar trainee no banco, tipo, ganhava mal, né? E tinha uma irmã ainda adolescente. Eu falei, caramba, né? Dá vontade de matar meu pai duas vezes, porque ele não fez nenhum tipo de planejamento e nunca me orientou também, né? E assim, eu era estagiária, eu ganhava 1.000, eu gastava os 1.000. Aí eu ficava sonhando, quando eu for virar trainee, eu vou ganhar 1.500, então eu vou gastar 1.000 e vou poupar os 500. E aí, em tanto tempo, eu vou conseguir comprar um carro, sei lá, fazer as coisas que, né, os jovens gostam. Só que não, né? Eu começava a ganhar 1.500, gastava 1.500. Aí eu era promovida, ganhava 2.000, eu gastava os 2.000. Aí meu pai dizia, tá vendo? Não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Foi a única coisa que meu pai me ensinou, assim, sobre finanças, mais nada. É, e aí, naquele momento, eu aprendi, assim, né? Pô, toda família tem que ter um planejamento de longo prazo, porque você nunca sabe, né, quando o gerador de renda vai desaparecer. Então, assim, um fundo de previdência, um seguro de vida, acho que são produtos que endereçam essa questão, que aí a gente pode falar nos detalhes por que endereçariam essa questão. E tem o meu próprio planejamento, eu, Sara, assim, cheia de sonhos, né, e agora, tipo, cuidando de tudo sozinha, e tive muita dificuldade em começar a poupar, né? Eu sempre fui muito generosa, sempre gostei de gastar, de dar as coisas. Eu falei, caramba, agora ferrou, né? Eu vou ter que aprender pelo método forte como que eu começo o meu planejamento financeiro. E assim, a história que eu vou contar aqui, assim, é a história que funcionou para mim, assim, não tem fórmula certa, né? Tem gente que tem facilidade, tem gente que tem controle, tem gente que tem uma rotina, assim, mas eu tive que ir pelos métodos mais
arcaicos, né, da era medieval, para conseguir poupar. Então, o que eu fazia, né? Eu recebia o meu salário, sei lá, R$ 2.000, eu sacava todo esse dinheiro, e aí eu fazia os meus clipes, né? Assim, clipes mesmo, assim, eu botava um clipes no dinheiro com uma etiquetinha. Então, eu vou na manicure uma vez por semana, R$ 50 dá 200 por mês, 200 no clipes manicure. Eu vou para a balada todo final de semana, vou gastar R$ 300, balada, clipes R$ 300, gasolina. Então, eu fui segmentando os meus gastos e assim, se eu quisesse ir 6 vezes na manicure no mês, não dava, né? Realmente tinha que esperar. E aí o que sobrava, aí eu botava num fundo. E aí eu fui me disciplinando, assim, de fato, não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Não é porque você tem dinheiro para ir todo dia na manicure que você tem que ir todo dia na manicure, né? Então eu comecei, né, a minha vida, assim, fiquei uns 2 anos nessa vida de clipes, de gastar tudo certinho, tudo planejado ali, e o excedente eu poupava. Até o dia, né, que eu estava na Juscelino, no Farol, me assaltaram, roubaram a minha bolsa com todos os meus clipes. Eu falei, bom, vou ter que me reinventar, né? Vou ter que achar um método mais simples, né? Menos arcaico. Mas eu já tinha incorporado, né? Aquela disciplina. E quando você vê, né, o seu cofrinho crescer e render, ainda mais quando o CDI era alto, né? Aquilo me motivou. Eu falei, caramba, né? Olha que diferença faz, né? De fato, eu consigo planejar agora a minha vida, em quanto tempo eu vou conseguir, sei lá, trocar de carro, em quanto tempo eu vou conseguir dar entrada num apartamento. Então eu fui criando gosto, né? E isso também chegou até uma época que eu fiquei bem mão de vaca, assim, eu queria poupar tanto que eu começava a gastar muito pouco, né? Mas, de novo, assim, foi uma experiência que eu tive, acho que a mensagem aqui é essa, assim, para a pessoa que tem alguma dificuldade, né, em ter essa disciplina, eu acho que vale qualquer método para a gente pegar o ritmo, né? E aí foi, assim, aí obviamente, né, quando você tem o CDI tão alto, mesmo eu trabalhando em banco, né, e vendo lá os diversos produtos que se existia para investir, né, bolsa, juros, moedas e tudo mais, eu ia no arroz com feijão, porque era o tipo de produto, né, que dava um rendimento muito bom e não tinha risco. Né? De vez em quando eu apostava aqui, ali, em alguma determinada ação, em algum fundo mais arriscado, mas eu não me preocupei durante muito tempo com isso, né? Até que a gente hoje olha para a realidade de Brasil, a pior decisão de qualquer pessoa é deixar o dinheiro no CDI, né? Porque hoje, no Brasil, pela primeira vez na nossa história, o Brasil está com juros negativos. Se você bota o seu dinheiro hoje no fundo de CDI, no final do ano, você vai tirar menos dinheiro do que você pôs, né, se ajustar pela inflação. Então, hoje a gente tem um CDI de 2 e uma inflação de 4, 4,5. Então, assim, o nosso dinheiro, né, o poder aquisitivo não está crescendo nada. Então, hoje, né, assim, hoje não, mas de 5 anos para cá, o brasileiro está tendo que reaprender a investir, porque não dá para ficar no CDI, você tem que de fato investir em outros produtos, outras coisas para botar o dinheiro para trabalhar, né? Para conseguir aí o dinheiro, né? Tem esse ditado: o dinheiro não compra felicidade, mas ele traz liberdade, né? Para a gente poder conquistar o que a gente quer. Então, não sei se eu respondi, Marina, assim, mas em casa de ferreiro, espeta de pau, né? Foi uma tarefa difícil, assim, eu consegui me planejar. E aí, hoje em dia, como que funciona essa questão em casa? Você que organiza essas finanças, você não usa mais os clipes, mas como que funciona essa dinâmica, né, de investimentos, enfim, decisões financeiras? Acho que seria legal falar um pouquinho sobre isso também. O meu marido também é do mercado financeiro, então o que a gente faz, né? Obviamente, ele esquece, né, de pagar os boletos, de pagar as contas. Um dia eu estou em casa, liga com Ele está gás, que tá. participando Não, do call? é, não está gravado, não, né? Tá gravado, mas a gente manda para ele depois. Um dia ligaram lá com gás, avisando que ia cortar o gás, fazia 3 meses que a conta não era paga, e a Cogás estava no nome dele. Eu falei, caramba, não dá, assim, então vamos fazer o seguinte, bota tudo no meu nome, passa tudo, né, para o meu e-mail,
você deposita na minha conta e eu pago todas as contas. Então, assim, esse fluxo de pagamentos sou eu que faço, né? Ele deposita lá o que a gente brinca que é o dízimo, né? Ele deposita o dízimo e eu vou pagando as contas. Aí o dinheiro que sobra dele, assim, né, ele investe para o perfil dele, para o jeito dele, né, ele é mais arrojado, ele gosta de tomar mais risco, então ele faz as decisões de investimento dele. E eu faço as minhas, né, assim, o meu comprometimento é guardar pelo menos aí, sei lá, 30, 40% do que eu recebo, eu poupo, e o resto eu pago essas contas, né? A gente tem, claro que tem meses que sai disso, né? Porque você tem mais uma despesa, ou porque aconteceu uma emergência, você acaba poupando menos, mas a gente tenta, assim, poupar de 30% a 40% do que a gente ganha. E aí eu sou diversificada, viu, Marina? Assim, eu não sou conservadora, mas eu não, também não sou arrojada ali, eu estou no meio do caminho. Então, para esse meu perfil, né, de viver ali no meio do caminho, eu gosto de fundos multimercados, né? Porque você tem ali diversos mercados, diversos ativos que não são muito correlacionados, né? Então, dando um exemplo, eu tenho no fundo multimercado, no nosso caso, né, a gente compra bolsa, compra dólar e compra outras coisas também. Mas dando o exemplo da bolsa do dólar, assim, normalmente, 99% das vezes, quando a bolsa cai, o dólar sobe. Então, são ativos que se equilibram, né? Eu perco de um lado, ganho do outro, e às vezes eu termino o dia nem perdendo, né? Mesmo com a bolsa caindo. Então, eu gosto, para o meu perfil, desse tipo de produto, multimercado. Mas eu também tenho um pouquinho, né, num fundo de ações, porque é um tipo de fundo que eu acho que é mais longo prazo, que eu não mexeria nele no curto prazo, então eu acho que tem muita coisa para melhorar a nível de empresa no Brasil, né, de crescimento, de governança, então eu acho que dá para capturar bem, né, esse crescimento das empresas nesse fundo de bolsa puro, e eu tenho fundo de previdência, né? E aí, por que que eu tenho previdência se eu conheço de vários outros fundos, né? A minha decisão de ter um fundo de previdência é pela família, né? Assim, se acontece alguma coisa comigo, o fundo de previdência ele não entra no espólio, né? Em 5, 7 dias, esse dinheiro está líquido na conta dos beneficiários, né? E aí, obviamente, né, eu coloquei meu marido e meus filhos, porque se eu morro, né, sei lá, o meu marido tem uma liquidez ali e as crianças também, né, para a vida que segue, né? Tem que continuar pagando escola, a vida não muda. E você não paga imposto de doação, então é um dinheiro que eu deixo para os meus herdeiros, né? Mas eu não pago imposto de doação. E ele não tem um prazo de resgate longo, né? De novo, em 5, 7 dias, as pessoas selecionadas no meu plano recebem esse dinheiro. E tem o benefício fiscal, né? Quanto mais tempo eu fico investida, menos imposto eu pago ao longo do tempo. Então, Sara, me diversifico nesses 3 tipos de produto por perfil, personalidade, né, necessidades também, né, eu já não sou tão jovem, né, pode ser que eu, sei lá, Ai, aconteça não, alguma coisa amanhã, então é imagina. sempre bom deixar tudo certinho, planejado. Eu acho que esses pontos que você falou de investimento são bem os pontos que a gente bate bastante na tecla aqui na Foster, né? Então, a questão de ter sempre um hedge na carteira, a gente indica para as posições de renda variável e ativos internacionais que você tem uma parcela disso, né, em torno de 37% em euro-dólar, porque você faz exatamente isso que você falou, né? Na hora, em momentos que você tem, de fato, algum estresse de mercado, provavelmente essa renda variável ativos internacionais vão cair, mas você tem a proteção do ouro-dólar. E a questão de previdência, acho que você explicou claríssimo os benefícios da previdência, né, de se ter uma previdência, então é um outro produto que a gente bate na tecla também com os nossos investidores. Legal, enfim, acho que a gente podia pegar o gancho e falar um pouquinho agora da Dália, né? Acho que o cenário da casa, acho que seria interessante você falar para a gente o que vocês estão vendo aí em termos de mercado. Acho que a gente começou um ano, né, de uma forma bem desafiadora. Acho que as notícias hoje já trouxeram um pouco mais de estresse, mostrando mais uma vez a necessidade de se ter um hedge na carteira, né, porque a bolsa caiu mais de 2%, enquanto o dólar subiu também bastante. Então, acho que vale a pena falar um pouquinho da visão de vocês para casa, né? Acho que a Dália é um fundo que a gente indica
é uma casa que a gente indica aqui na Foster, né, principalmente o fundo Total Return, e a gente tem hoje praticamente uns 30 milhões de custódia aí no fundo, nos fundos de vocês, tanto nos fundos regulares como no fundo de previdência. Então, acho que seria legal falar um pouquinho desse cenário, o que vocês estão vendo aí para 2021. Não, legal, Marina, e obrigada aí pela confiança de recomendar aqui a Dália. Até antes de entrar na Dália, uma coisa que eu deixei de falar, assim, eu acho que o mundo dos investimentos também tem sido muito facilitado, né? Eu acho que mais pessoas, né, entrando no mercado de bolsa, mais pessoas entrando em fundos, sei lá, um pouco mais sofisticados, é o trabalho de vocês, assim, né? Há 10 anos atrás a gente não tinha essa figura do assessor, né, do agente, que de fato faz um serviço, né? Muito diferente de um gerente de banco que só liga quando cai dinheiro na sua conta, né? Aí ele quer te vender alguma coisa, mas ele não faz aquele acompanhamento. Olha, agora você teve um filho, agora você casou, vamos mexer aqui na sua carteira. Pô, agora você isso, recebeu essa liquidez, vamos fazer assim. Então, eu acho que o trabalho que vocês têm feito ajuda muito, assim, porque é muita informação o tempo todo, né? Assim, você entra na internet, é muita informação de bolsa, de moedas, de tecnologia, de Google, de Nasdaq, assim, realmente é muita opção, né, de investimentos. Então, acho que vocês afunilam bem, né, do que há de melhor, né, para aquele cliente também, né, porque as pessoas são diferentes. Então, eu acho que só tende a melhorar, eu acho que o brasileiro como investidor, porque de fato você tem hoje essa figura, né, que acaba ajudando muito nas decisões de investimento e na confecção da carteira, né, porque, de novo, tem muito fundo, muito produto e diversificação é super legal, né. E uma coisa, assim, eu não acho que as pessoas têm que comprar todos os fundos da Dália, né? O de ações da Dália, o multimercados da Dália e o global da Dália. Não, porque os gestores também pensam diferentes, né? Eu tenho uma visão sobre juros, o outro gestor tem uma outra visão, então é legal você também diversificar, não só nos tipos de produtos, mas nas gestoras também, né? Porque às vezes eu vou estar errada, o outro vai estar certo, vice-versa, assim. Eu acho que a ideia aqui nem é fazer propaganda da Dália, mas acho que é fazer propaganda assim, do infinito de opções que hoje as pessoas têm para investir melhor, né? De novo, o que não pode, de jeito nenhum, é deixar dinheiro no CDI. Isso eu quero deixar bem claro. Acho que ficou claro para todo mundo. Mas falando da Dália, né? Hoje a gestor, assim, contando um pouco das pessoas, né? Porque eu acho que o mundo de gestão é um mundo de pessoas, né? Não são robôs, não é o computador que faz as análises. São pessoas, né, que ligam para as empresas, que investigam as empresas, conversam, montam os modelos financeiros. Então, as pessoas é que explicam, né? Eu acho que o sucesso dos fundos. Quando eu saí, né, do Bank of America no final de 2017, algumas pessoas também, por coincidência, acabaram tomando a mesma decisão por encerrar um ciclo, né? Estava ali todo mundo com seus 20 anos, né, de experiência em bancos, acho que todo mundo se viu ali preparado, né, para uma mudança de carreira. E quando a gente saiu, a gente começou a se perguntar, poxa, o que que a gente pode fazer para explorar assim, as habilidades que a gente conquistou nesses 20 anos. O que, que a gente sabe fazer? Análise de empresa, análise de bolsa, né? Análise de dólar. Pô, vamos então começar fazendo a gestão do nosso próprio dinheiro e do dinheiro da família e de alguns amigos e eventualmente isso cresce, né? E vira o nosso propósito, assim, ajudar o brasileiro a investir melhor. Porque a gente já via ali naquele final de 2017 um cenário de Brasil apontando para uma queda de juros expressiva, né? Principalmente porque acabou o dinheiro do governo e acabaram com a TJLP, que era uma anomalia. Então, isso abria espaço, de fato, para o mercado trabalhar com juros menores. E aí a gente foi selecionando depois as pessoas com quem a gente gostaria de trabalhar mais 10, 20, 30 anos, pessoas que fossem complementares, né, à nossa experiência. Então, eu sei tudo de transportes, aviação, infraestrutura, o Felipe Hirai sabe tudo de commodities, o Felipe Leal sabe tudo do setor elétrico, o Alessandro sabe tudo de bancos, então são habilidades complementares, pessoas que se complementam. Então, a gente montou o time, aí a gente se perguntou, né, foi o próximo passo, que produto criar
para explorar as habilidades desse time, né? Obviamente, um produto que fosse bom para nós, porque a gente começou a empresa com o nosso dinheiro, né? A gente não teve patrocínio, não teve cheque de ninguém, a gente juntou toda a nossa poupança e começou a empresa. Então, tinha que ser um produto também que seguisse um pouco da nossa filosofia e do nosso perfil. Então, a gente não queria o fundo mais rentável do Brasil, mas a gente queria um fundo que fizesse a gente dormir bem, assim, um fundo que a gente aguentasse, que não sacudisse tanto, né? A gente não gosta de perder dinheiro. Então a gente falou, bom, a melhor forma de fazer a gestão do nosso dinheiro, então, é através de um fundo multimercado, onde você pode comprar todas as coisas boas que você gosta, pode ser dólar, pode ser bolsa, pode ser ouro, pode ser cobre. Às vezes você compra tudo isso porque tudo isso é bom e tudo isso você acredita que vai subir, mas às vezes quando dá errado, né, o mercado azeda, algumas coisas caem, outras coisas sobem. Então você consegue gerir bem a volatilidade do fundo, né? Ele não é um fundo que fica fazendo assim, né? Ele é um fundo que ele vai mais linear, assim, né? Com uma volatilidade bem mais suave pela característica de diversificação dele em diferentes ativos. Então, o que a gente faz, assim, não é muita magia, assim, a gente tem dois pilares, né? A gente analisa o cenário macro global, e a gente busca o micro assimétrico que se encaixa nesse cenário macro. Então, a gente olha o que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos e China, porque são os motores do mundo, e dentro desse cenário macro que a gente investiga, pô, quais setores e quais empresas se beneficiam, né, ou vão melhor nesse cenário macro. E aí a gente junta o macro com o micro. O micro são as empresas e o macro é bolsa, né, índices, moedas, juros, metais, né, como a gente sempre teve, né, desde o primeiro dia de Dália, a gente carrega uma posição de bolsa, de dólar e de ouro, e aí quando começou o coronavírus, né, o ano passado, a gente estudou essa pandemia e identificou o cobre como um metal muito precioso para combater essa pandemia, aí a gente comprou também o cobre, assim. Depois, se vocês quiserem, assim, eu até falo um pouco, mas o cobre, ele salva vidas, né? Ele tem uma característica antimicrobiana, antiviral, que nenhum ser vivo, né, vírus ou bactéria, sobrevive em contato com o cobre. Então, já havia no mundo, nos aeroportos, né, mais sofisticados, assim, de maior fluxo, né, as estruturas metálicas não eram de inox, já eram de cobre, e a Infraero aqui no Brasil também já está fazendo essa alteração, porque de fato diminui, né, o nível de contaminação. Então a gente olhou para isso, estudando o coronavírus, e falou, pô, vamos comprar bastante cobre aqui para nossa carteira, e foi super certo. Então isso que é bacana também de dividir com vocês, assim, porque às vezes o ganho não está muito no óbvio, assim, vamos comprar uma empresa de tecnologia, porque agora todo mundo trancado em casa só vai usar o online, né? Então vamos comprar Mercado Livre, vamos comprar Magazine Luiza. É legal também, a gente também fez essa aposta, mas a gente olhou um pouco mais assim, putz, eu nunca vivi uma pandemia, eu não sei o que é isso, vamos estudar. E aí, estudando, né, pandemias passadas, gripe espanhola e outras viroses, a gente caiu nesse negócio do cobre, assim, e falou, pô, vamos comprar Mercado Livre também, mas vamos também apostar no cobre, né? A China vai crescer, o cobre é um metal muito demandado, né, para quando a China cresce. Então, a China também vai ajudar o preço do cobre. E eletrificação também, nessa questão do ESG, dessa demanda global de você ter energia mais limpa, energia renovável. O cobre, ele é um condutor de energia. Então, a Tesla, né, fazendo carros elétricos, pô, por que não também apostar no cobre nessa direção? Então, assim, o nosso trabalho, né, como gestores é ir um pouco além do óbvio, né, tentar buscar novas informações, novas ideias para, de fato, tentar se diferenciar. E de novo, né, Marina, como a gente falou, assim, hoje, por exemplo, né, que o mercado azedou bastante, né, você escolheu a dedo, né, o dia para fazer essa live. Escolhi. A bolsa caiu, mas o dólar subiu, o ouro Uhum. subiu, o cobre subiu, Bitcoin, enfim, não é o que a gente faz, assim, mas só para dar exemplos de ativos que às vezes são descorrelacionados com a bolsa, né, então que é legal ter na carteira também. Para dar uma diversificada, É. exatamente.
Você falou um pouquinho Ah, das posições, mas acho que seria legal, assim, a gente tem dois fundos principais que a gente indica, o principal deles é o Total Return, né, acho que mais ou menos 2/3 da nossa custódia hoje em Dália estão no Total Return, então acho que seria legal se você pudesse dar um pouquinho mais de detalhe no posicionamento de vocês, e uma pergunta que a gente recebeu aqui, falar um pouco mais também sobre o Global Allocation, tá bom. que é um fundo para investidor qualificado, mas acho que vale a pena também dar um pouco mais de cor em relação a esses dois fundos. Tá, então assim, na casa a gente tem o Dália Ações, né, que é só puro ações, 100% do tempo e Brasil, então esse é simples. Aí tem os dois fundos multimercados que eu acho legal falar mesmo, né, que é o Dália Total Return, que é o nosso primeiro fundo, e o Dália Global Allocation. Então, hoje, como é que está o Dália Total Return? Então, o mandato dele é atuar em diversos mercados, né? Bolsa, moeda, juros e outros metais. Só que ele, assim, ele é, grosso modo, tá? 80% ele investe em ativos em reais e 20% ele explora mercados lá fora. E esse lá fora pode ser bolsa, moedas, metais. E o que que é esses 80% no Brasil? Também pode ser bolsa, pode ser juros, pode ser alguns ETFs, né? Coisas listadas no Brasil, mas que espelham, né? Coisas lá de fora, então acaba sendo, né, um pouco de exposição lá fora, mas é denominado em reais, né? Então, hoje, como é que está, assim, a nossa cabeça? A gente continua cautelosamente otimista, né? Lembrando que a gente vive no Brasil, a gente mora no Brasil, então dias como hoje já aconteceram 1000 vezes, aconteceu hoje, vai continuar acontecendo, né? Ruído político, mas isso não muda o fundamento, né? A gente está falando de um Brasil com juro zero negativo, empresas que estão reportando lucros recordes, a gente está falando do pior ano da nossa história, assim, de pandemia, pessoas trancadas, escolas fechadas, e as empresas estão colocando lucros recordes, assim, empresas inimagináveis, né? Você pensar, empresa de aluguel de carro, Localiza. Se está todo mundo trancado em casa, como é que a Localiza deu o lucro recorde? Pois é, sei lá, outra empresa, Alpargatas, né, que vende Havaianas. Pô, pandemia, todo mundo em casa, faz sentido vender mais chinelos? Até faz, assim, mas todo mundo já tem uma Havaiana, Mas né, todo assim. mundo anda de chinelo em casa agora. Sapato Será não existe que mais. Ou descalço, né? o descalço, mas lucro recorde. Por quê? Porque também vendeu, né, chinelos novos, obviamente, mas também porque exportou mais, né, e o dólar subiu, então ela ganhou mais dinheiro exportando os chinelos. Então, assim, quando você para pensar, é muito louco, né? Ninguém iria imaginar em fevereiro de 2020, se me perguntassem o lucro da Localiza projetado, eu ia falar, ele vai ser menor do que 2019. Só que não, a receita foi menor, mas o lucro foi maior. E por quê? Assim, tem o lado bom e o lado ruim da pandemia, né? O lado bom é que as empresas fortes, né, com escala, com os melhores executivos, com boa governança, elas crescem. Mas elas crescem por quê? Porque o pequeno competidor, o médio competidor, infelizmente, ele não sobrevive num cenário como esse, não tem fôlego financeiro. Então, a Localiza acaba ganhando o mercado desse pequeno locador que fechou as portas ou que encolheu, né, a sua frota para aluguel. E a mesma coisa com a Pargatas, assim, e com outras várias empresas, né? Então, é, o que eu estou dizendo, assim, tá tendo, né, esse barulho político, tá tendo essa baixa liderança em relação à vacinação do coronavírus e todo o combate à pandemia, mas os fundamentos das empresas estão sólidos, eles estão preservados. As empresas continuam ganhando dinheiro, continuam pagando dividendos, que muitas vezes é 3 vezes o CDI, né, 6, 7% de dividendo anual. Então, apesar de tudo isso, né, de estarmos no Brasil, ainda vale ter empresas no Brasil. Então, a gente tem exposição ao Brasil, a gente vem reduzindo essa exposição justamente porque a gente percebeu essa piora, né, do coronavírus e o saturamento, né, dos leitos de hospitais. Então, a gente, para se defender, né, de um lockdown novo, a gente acabou reduzindo um pouco a exposição de Brasil. O que a gente mais tem hoje na nossa carteira do Dália Total Return é a exposição de bolsa no exterior,
dólar, ouro, cobre, tem um pouco de juros lá fora, juros aqui, NTN-B e tal, mas a parte de exposição de bolsa, hoje eu diria, de Bolsa Brasil, né? Eu acho que está na casa aí dos 25%, o que nos ajuda num dia como hoje, né? Que a bolsa aqui derreteu, mas de novo, né? O dólar subiu, o ouro subiu, a bolsa americana ficou mais ou menos parada, que a gente tem também. Então, de novo, né? Essa diversificação é bem bacana. E é o que a gente tenta fazer sempre, assim, quando a gente está com mais convicção de Brasil, a gente põe mais Brasil na carteira, se a gente está com um pouquinho mais de medo por alguma razão, a gente diminui Brasil e aumenta essas outras posições, então é uma gestão bastante ativa. Mas hoje, assim, obviamente deve ter preocupado, né? Muitas das pessoas que estão nessa live, a queda de hoje, se pensar, Localiza caindo 10, a bolsa caindo 4, assim, foi um dia feio. Mas, de novo, assim, acho que a direção, o fundamento não muda, né? O pior passou, o Brasil vai voltar a crescer, a gente continua com juros muito baixos, a gente continua com 7 trilhões de reais, né, em renda fixa. O investidor, né, com o tempo, ele vai migrando para a Bolsa, e isso, obviamente, ajuda a Bolsa a subir. Você tem uma série de IPOs, de novas empresas vindo para o mercado, isso também é super saudável, né, para o mercado de Bolsa. Agora é aprender a lidar com esses ruídos, né? Um dia o Bolsonaro fala alguma coisa, a bolsa cai, um dia sai alguma coisa do Ministério X, a bolsa cai. De novo, né? Parece um mantra de tanto que eu repito, mas a diversificação é importante por isso, né? A gente nunca sabe quando vão acontecer eventos negativos. Então, é sempre bom ter essas proteções, né? Não importa se o vento está a favor, se está tudo bem, né? O time está ganhando, não importa, assim, sempre tem que ter diversificação na carteira. E do Dália Global, assim, grosso modo, ele é o total return gringo, assim, ele é o oposto do total return. Ele também é um multimercado, só que ele foca, né, 80% é exterior e 20% é ativos no Brasil. Então, ele é realmente o contrário, né, de exposição do total return. A gente tem exatamente as mesmas ações, exatamente os mesmos ativos. O que muda entre eles é o tamanho das posições, né? Porque o mandato é diferente. Eu posso ter mais bolsa americana no Dália Global, mas eu tenho que ter menos bolsa americana no Total Return pelo regulamento dos fundos, né? Então eu vou ter os mesmos ativos, só que posições diferentes, né? Se eu tenho 5% de alguma coisa no Dália Global, no Total Return vai ser 2%, 3%, né? De novo, pelo regulamento dos fundos. Por que a gente criou o Dália Global, né? Se a gente consegue explorar todos esses mercados, né, via Dália Total Return? Foi até uma necessidade nossa, né? A gente aqui é muito curioso e a gente um dia parou para estudar assim, o que faz uma nação ir para frente, né? O que faz um país crescer e dar certo? E, obviamente, né, tudo cai ali nos Estados Unidos, né, que é uma das maiores, se não a maior, uma das maiores potências do mundo. Então, vamos estudar a história dos Estados Unidos. A gente chamou um professor de história aqui na Dália, né, antes da pandemia, óbvio, foi em 2019, e a gente teve ali 3 meses de aula de história americana. E aí você percebe, assim, tem coisas que são irreplicáveis nos Estados Unidos, né? Eu vou dar só 3, assim, para facilitar, mas depois vocês podem me convidar para falar mais, tá? Mas, assim, o que tornou os Estados Unidos essa superpotência e o que elege os Estados Unidos a continuar a ser essa superpotência, né, no mundo? A primeira delas é a geografia. Assim, geografia você não copia, né? É sua, você nasce com ela. Os Estados Unidos, ele é banhado pelos 2 oceanos, o Pacífico e o Atlântico. Isso garante aos Estados Unidos um comércio internacional muito mais eficiente. Então, por isso que a logística americana, né, tudo é muito forte nos Estados Unidos, né, para não falar uma outra palavra. Isso também, assim, do ponto de vista de guerra, pô, você consegue colocar sua frota de exército em qualquer dos oceanos, né? E eles têm até o protetorado do Canal do Panamá. Então, você controlar esse cruzamento do Pacífico para o Atlântico, assim, do ponto de vista militar, ele realmente é um diferencial.
Então, eles têm e ele só tem dois vizinhos também, que é outra coisa importante, né? O Canadá e o México, que são dois vizinhos super amigáveis, né? Se a gente pensar na China, por exemplo, quem são os vizinhos da China? Coreia do Norte, Coreia do Sul, Formosa, Paquistão, aquela confusão lá, né? Já não é uma vizinhança tão amigável. Ter poucos vizinhos e vizinhos bons é bom. Então, essa é uma vantagem americana. A segunda vantagem é a própria demografia americana. Os Estados Unidos é um país jovem, né? Não só de americanos, mas ele atrai as mentes brilhantes jovens do mundo, né? Quantas pessoas aqui a gente não conhece que foi fazer, né, pós-graduação, mestrado nos Estados Unidos e por lá ficou trabalhando? Quantas histórias de gênios chineses, russos, sul-africanos a gente conhece que foram estudar nos Estados Unidos e lá depositaram a sua inteligência, a sua energia e lá ficaram. Isso torna o país mais forte, né? E a gente está falando aqui, o criador do Zoom, que a gente está usando, é um chinesinho que foi lá estudar nos Estados Unidos, ficou lá, trabalhou lá e criou o Zoom, ficou bilionário. O próprio fundador do Google, um deles era russo, né? Foi estudar nos Estados Unidos, ficou amigo lá do sócio, criou o Zoom, o Google. O Elon Musk, da Tesla, sul-africano, que foi para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm uma capacidade de atrair as melhores mentes, né? A mão de obra qualificada. Isso torna ele mais forte. Inclusive, a própria imigração de baixa qualidade, né, como a mão de obra latina, né, pô, o pessoal vai para lá trabalhar até morrer, praticamente, né, para ganhar dinheiro e mandar dinheiro para sua família. Então, quando você tem, né, essa atração de mão de obra, de inteligência, isso também torna o seu país mais forte. E o terceiro elemento que é a própria tecnologia, né? Aqui, assim, é que a gente tem uma vida tão atribulada que a gente nem para pensar, mas a gente está usando o Zoom, que foi criado nos Estados Unidos, eu estou num iPad da Apple, meu relógio é Apple, meu computador é sistema Microsoft, meus filhos assistem Netflix todos os dias, eles fazem aula online pelo Google Meets, tá por todos os lados a tecnologia americana, né? E assim, eles estão anos-luz à nossa frente. Então, quando a gente percebeu isso nessas aulas, e as próprias instituições, né? Os Estados Unidos são aí os patrocinadores das maiores e melhores instituições do mundo, né? Como a ONU, o FMI, o BID, enfim, uma infinidade de instituições. A gente falou, caramba, quanto da nossa poupança está investida na maior economia do mundo? Tipo, se não era zero, era muito pouco para as pessoas aqui da Dália. Falou, caramba, a gente não pode deixar de investir nas maiores e melhores economias do mundo. A gente tem que espertar um pedaço da nossa poupança. Os Estados Unidos esse ano vai crescer 7, 8%, a China vai crescer 9%, o Brasil, não sei. Assim, a chance da gente falar aqui agora que vai crescer 5 e a gente terminar o ano crescendo 2, eu acho que essa probabilidade é muito alta. A probabilidade de acertar essa expectativa de China e Estados Unidos, eu acho que ela é muito alta. Então, assim, a gente não pode deixar essa oportunidade passar, vamos explorar esses mercados. Aí, assim, majoritariamente, né, o Dália Global, ele investe nos Estados Unidos, mas a gente também faz alguma coisa de Europa, a gente também faz alguma coisa de Ásia, mas tudo muito correlacionado, né? Você acaba vendo, pô, qual que é o maior produtor de semicondutores, né, para tecnologia? Pô, tá na China, mas essa empresa, ela vende o quê? 80% da venda dela é para os Estados Unidos. Então, é uma empresa americana, só que tá lá com o CNPJ na China, né? Então, assim, foi de uma necessidade nossa de exportar parte da nossa poupança, que a gente pensou no Dália Global. Porque, de novo, tem muita coisa boa no Brasil, que a gente também tem, mas a gente não pode fechar os olhos para essas grandes potências, né, onde está aí o berço de toda a tecnologia, todo o crescimento. E eu confesso que eu sou caipira, assim, né, eu não gosto de ter conta fora, banco americano, ligar para falar inglês, assim, não declarar isso no imposto de renda, para mim, sabe, é muita coisa, eu sou bem caipira. Então, é uma maneira de eu ter dinheiro lá fora, né, porque ele está investido em coisas dolarizadas, mas a minha conta está aqui no Brasil, né, registrada aí com as plataformas, e eu sei tudo o que está acontecendo e sei como declarar facinho no meu imposto de renda.
Então, eu acho que foi um produto super bom, assim, Marina, porque ele acaba complementando a estratégia do Dália Total Return, né? O Dália Total Return, ele é mais ativos domésticos, o Dália Global é mais ativos no exterior, então, eu acho que eles são bem complementares quando a gente pensa numa diversificação de fundos, né? E está indo super bem, assim, é óbvio que falar de performance passada não garante que a gente vá fazer isso de novo, né? Mas essa diversificação se provou muito boa, né, em 2020, com toda aquela confusão. O Dália Total Return acabou o ano fechando aí subindo perto de 20, e o Dália Global fechou subindo mais ou menos perto de 30%, porque, de novo, a gente apostou nessas grandes economias, né? Por isso que explica, né, porque que o Dália Global acabou subindo mais do que o Total Return, porque, né, tecnologia nos Estados Unidos explodiu, várias empresas, né, dos Estados Unidos explodiram, na Europa, na China, o próprio dólar se valorizou muito, e a gente tinha, né, mais dólar no global, menos dólar no total return. Então, acho que são estratégias bem complementares. Falei demais, desculpa. Não, imagina, estava aqui, obrigada pela aula que você deu aí para gente. Acho que muitos detalhes aí sobre os dois fundos, acho que ficou muito claro para todo mundo. É até importante a gente ter esse tipo de detalhamento, porque são fundos que a gente indica e acho que muita gente que está participando aqui dessa live tem alguma posição com vocês. Então, super obrigada aí pelos detalhes e pelas colocações que você fez. Acho que para a gente terminar, né, que a gente já está chegando aí, são 7 horas, 1 hora de call, eu queria que você só terminasse falando qual é o papel da Sara hoje como mulher na Eita. Dália. Ah, tá. Achei que você pediu para falar uma ação que eu tenho. Não, não vou fazer isso com você hoje. Hoje não. Na próxima a gente pensa. Não, mas tudo que eu tenho, o cotista tem, assim, todo o meu dinheiro está nos fundos da Dália, é o mesmo fundo, se o cotista está sofrendo hoje, eu estou também, assim, mas não estamos sofrendo, tá, gente? Estamos bem. Olha, meu papel na Dália, acho que é muito de trazer um pouco de chão, assim, né? Acho que a mulher tem um pouco de ser menos impulsiva, pensar um pouco mais antes de dar um passo, né? Aqui os meninos às vezes são impulsivos, não na gestão do fundo, tá, gente? Eu tô falando assim mais no tocar a empresa, né? Assim, quando você empreende e tem a empresa, você tem que tomar decisões que às vezes é fácil, mas às vezes é muito difícil, né? De expansão da empresa, de tributação, de contratação de pessoas, então você acaba tendo que fazer outros trabalhos que não apenas a gestão, né, do fundo. Então, acho que eu trago um pouco dessa conciliação, sabe? Vamos analisar, vamos pensar com calma, não precisamos tomar decisão agora, vai dar tudo certo. Eu acho que eu trabalhei com mulheres incríveis assim ao longo da minha carreira, então eu fui super apoiadora da gente trazer mulher para todas as áreas e mantê-las na discussão, né? Quando a gente vem discutir coisas importantes ou da empresa ou da gestão, pô, vamos colocar todo mundo a par, vamos, né? Não tem diferença, porque um é sócio, o outro não é sócio. Acho que todo mundo tem que participar das decisões importantes da empresa. E esse trabalho, assim, né, de falar, às vezes as mulheres têm um pouco mais de dificuldade de se abrir com homens, né, sobre finanças, assim, às vezes ligou uma vez aqui uma senhorinha, ela queria tirar umas dúvidas do fundo e o nosso comercial é um homem, e ela falou, não, mas eu tenho vergonha de perguntar o que eu quero perguntar, será que eu posso falar com a Sara ou com alguém que trabalhe com a Sara? Porque acho que tem uma intimidade, assim, né? Tem lá aquele papel, talvez entenda pouco de finanças ou de bolsa, quer tirar uma dúvida boba. Pô, assim, o que mais tem aqui é a mulher na Dália à disposição de tirar essas dúvidas de quem não se sente confortável, né? Em falar com um homem. Então, meu papel é esse, assim, eu acho que é mostrar que as diferenças são boas, é bom ter mulher em todas as áreas, porque elas trazem chão para as decisões, uma visão mais analítica, uma visão, né, uma decisão mais pensada, porque, assim, a gente pensa na empresa na perpetuidade, Marina, eu quero que a Dália dure, sei lá, para sempre, né, e então é importante você ter pessoas que
trabalhem para isso, né? De uma maneira a construir a empresa para o futuro mesmo, para as próximas gerações que vêm, porque, de novo, né? Não estou tão jovem, né? Não vou durar mais 30 anos aqui na Dália, eu tenho que pensar na minha substituta, né? Tem que... Mas isso vai Legal. demorar. Estou Não. brincando. Sara, assim, super obrigada pela sua participação nessa live hoje. Eu acho que, como eu falei no começo, para mim foi uma honra ter você aqui hoje. Acho que você era uma inspiração para mim e, com certeza, se tornou uma inspiração para muitos dos que participaram dessa live hoje. Então, obrigada mais uma vez. Acho que para comemorar esse Dia Internacional da Mulher, ninguém melhor do que você para falar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho da Dália também, que eu acho que é um fundo que a gente gosta bastante. Enfim, estamos à disposição também para quando vocês precisarem. Não, Marina, eu que agradeço você, a Foster, foi um papo super gostoso. De novo, estou me sentindo em casa aqui falando com você. E deixar aqui o canal aberto, né? Qualquer pessoa aqui que queira mandar um e-mail ou ligar para tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa sobre os fundos, pô, super à vontade, a gente adora falar com os cotistas. E se a Foster tiver interesse, a gente pode marcar um outro papo para falar assim, de mercado mesmo, da nossa visão, o que a gente tem na carteira, o porquê que a gente tem. De repente, daqui a algumas semanas, para a gente refletir sobre o evento de hoje, né? O que de fato aconteceu. A gente está aqui super à disposição para levar informação aí para todo mundo. Legal. E eu queria também agradecer a todos os clientes que participaram e todo mundo que participou. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente tem algumas perguntas que não deu para responder, eu vou mandar para a Sara e repasso para os clientes. E se alguém mais tiver alguma pergunta, é só mandar para a gente que a gente encaminha para vocês e passa para eles, tá? Super obrigada mais uma vez. E é isso, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.